Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te ensinar a fazer um pão de batata, gente, o mais fofinho que você vai ver. Esse pão, gente, fica simplesmente maravilhoso, gente. É uma massa muito fofinha, gente. Depois dele pronto, vocês viram aí no comecinho do vídeo, né? Ele fica assim, gente, parecendo uma espuma, gente. Fica muito fofinho. Sério, pra comer aí com uma manteiguinha, no cafezinho da tarde, até pra fazer sanduíche, gente. É muito gostoso e é uma massa super fácil de fazer também aí, tenho certeza que você vai gostar. Mas, primeira coisa, antes da gente começar com a receita, você já aproveita, desce aqui embaixo do vídeo, deixa o like, tá bom? Que me ajuda muito, é super importante, então deixa o like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, seja super bem-vindo ou bem-vinda, se inscreve aí. E também aproveita e ativa o sininho de notificações, que assim você não perde nenhuma notificação de vídeo novo. E agora chega de falação e partiu começar com essa receita que é maravilhosa. Roda a vinheta. Então bora lá, gente. Aqui numa tigela eu vou começar acrescentando o meu leite morno. Aqui tem meia xícara de chá de leite morno e a temperatura do leite, gente, é super importante, tá bom? Não deixa ele muito quente, porque senão você vai acabar matando o efeito do fermento que vai entrar agora. Aqui a gente vai usar um sachê de fermento biológico instantâneo seco, aquele de pacotinho, sabe? Que a gente compra no mercado ali de 10 gramas. Se você quiser substituir esse fermento seco aqui por aquele fermento fresco de padaria, a substituição de um para outro é 30 gramas. Se for usar esse aqui, são 10 gramas. Se for usar o fresco, são 30 gramas. E aí, para saber a temperatura do leite corretinho, para não matar o efeito do fermento, você esquentou, coloca o dedinho assim e conta até 10. Se você aguentar ficar 10 segundos sem queimar o seu dedo, é porque tá na temperatura ideal e o seu leite não tá muito quente, não vai matar o efeito aí do seu fermento. Ó, então aqui o meu leite tá morninho perfeitamente. Vou colocar aqui o meu fermento. Vou pegar uma espátula e vou dar uma mexida. Ó que belezinha, gente. A espátula de coelhinho, que a Páscoa tá chegando. Já estamos temático aqui, gente. Vou dar uma mexida aqui pra dar uma diluída nesse fermento. E o cheirinho, ó, já vai começando a subir. Sabe aquele punzinho de fermento? Aquele cheirinho de fermento gostoso? Eu amo, gente. Mexeu aqui um pouquinho o fermento com o leite, agora vou colocar o açúcar. Aqui a gente vai usar 2 colheres de sopa de açúcar, gente. Vamos colocar também os nossos ovos, vamos usar aqui também 2 ovos inteiros, clara e gema. Já vamos colocar o nosso óleo também, vamos usar aqui 80 ml de óleo. É quase meia xícara de chá, tá bom, gente? E as xícaras que eu sempre uso tem a capacidade de 200 ml. Se você não conseguir medir 80 ml, coloca um dedinho para baixo de meia xícara que já vai dar essa quantidade certa. Vou dar uma mexida aqui boa. Agora vai entrar aqui o nosso ingrediente protagonista dessa receita, que vai dar todo o diferencial para esse pão, que é a nossa batata, gente. E a batata é o seguinte, aqui a gente já vai usar a batata já cozida e já amassada. No total, para essa massa, a gente vai usar 1,5 xícara de chá de batata já cozida e amassada. E você vai fazer essa medida com a batata já cozida e amassada, porque se você for medir com ela crua ainda, a batata picadinha, vai dar diferença depois. Então cozinha aí mais ou menos umas 2, 3 batatas médias, que foi essa quantidade que eu usei aqui, tá? Para medir 1,5 xícara de chá. Cozinha bem, deixa ficar bem molinha, depois você escorre, amassa aí com um garfinho, com um espremedor de batata, com o que você tiver, e aí sim você pega a sua xícara e vai medir 1,5 xícara de chá da batata já cozida e já amassada. E mais um segredinho, tá bom, gente? Ó, vamos colocar a batata fria, tá bom? Então você cozinha ela bem antes, deixa ela esfriar bem. Por que isso, Edu? Porque se você colocar a batata recém-cozida aqui quente ainda, a sua massa vai pedir mais farinha. É igual fazer nhoque, gente, é a mesma coisa. Se você for fazer um nhoque onde a batata tá quente, você acabou de cozinhar, a massa consequentemente vai ficar pedindo mais farinha e vai ficar aquele nhoque ruim, duro, com gosto de farinha no final. No pão de batata é exatamente a mesma coisa. Então acrescenta a batata fria pra gente colocar só o necessário de farinha e a massa não ficar aquela massa pesada, com gosto de farinha, sabe? A gente quer uma massa bem levinha e com um sabor ali bem gostoso da batata. Então por isso faz dessa forma aí esse segredinho. Cozinha primeiro, deixa esfriar e depois você acrescenta. Vamos mexer aqui um pouquinho, a massa já vai ficando mais homogênea.
E agora, pro final, pra gente acrescentar, vai ficar a farinha de trigo e o sal. O sal a gente sempre vai colocar por último junto com a farinha, porque o sal também mata o efeito do fermento, tá bom, gente? Então sempre deixa o sal pra ir colocando por último. Agora chegou a hora de ir acrescentando a farinha de trigo. Aqui no total eu tenho 5 xícaras de chá de farinha de trigo. Eu tô usando aqui a farinha de trigo tipo 1, normal, tradicional, farinha sem fermento, tá bom? Porque já foi o fermento aqui na massa. E aí, ó, a gente vai fazer daquele velho esquema de toda vez que a gente faz massa aqui, ó, acrescentando aos poucos. Esse é o segredo, gente, para ter aquela massa leve, aquela massa bem gostosa no final. Porque se você acrescentar tudo de uma vez, pode ser aí que a sua massa não precise de toda essa quantidade de farinha. E isso pode variar mediante vários fatores. Pode ser que o seu ovo esteja muito grande, muito pequeno, a umidade da batata, enfim, gente. Então vai colocando aos poucos e sentindo mesmo a textura da massa. Essa quantidade de 5 xícaras de chá de farinha de trigo é uma quantidade aproximada da receita para vocês, mas essa quantidade pode variar tanto para mais quanto para menos. Então por isso a dica aí de ir colocando aos pouquinhos. Mais um pouco de farinha. Vocês estão vendo que eu ainda tô conseguindo mexer de boa essa massa com a espátula, gente. Mas daqui a pouco ela vai ficar num ponto mais consistente em que a gente vai precisar colocar as mãos aqui na massa, gente. Mexer ela com as mãos, tá? Pra terminar de chegar no ponto. Já vou aproveitar também aqui, ó, que a massa já tá bem formadinha e vou colocar o meu sal. Vou colocar aqui, ó, uma colherzinha de café e mais um pouquinho de sal, tá? Esse pão ele fica com um sabor bem neutro, bem gostoso, porque vai o açúcar e vai o sal, então não fica nem doce nem salgado. Fica bem gostoso, tá? Mexe mais um pouquinho. E aí, ó, a partir daqui não vou usar mais a espátula. Tá vendo que a massa já tá mais consistente? Eu prefiro a partir desse ponto já começar a colocar a mão na massa, gente. Vamos aqui, ó, no mesmo esquema. Vai pegando aí um punhadinho de farinha e aí você vai acrescentando aos pouquinhos e incorporando na massa, gente. Mais um pouquinho da farinha aqui. E aí vocês vão perguntar, mas Edu, qual que é o ponto dessa massa? Como que eu vou saber? Quando que eu vou saber que ela já tá no ponto certo? O ponto dela, gente, vai ficar muito claro quando ela estiver boa. Ela vai desgrudar das suas mãos e da tigela, mas também não vai ficar aquela massa muito dura, aquela massa consistente. Essa massa a gente tem que deixar ela mais macia, mais de mole, assim, sabe? Mais molinha pra ficar o pão gostoso e fofinho no final. Mas eu vou mostrar aqui para vocês qual que é o ponto certinho dela. Mais um pouquinho de farinha. E aí, para facilitar mexer, o que eu vou fazer? Porque a tigela acaba ficando meio pequena, né? Eu vou tirar esse pano de prato aqui. A minha bancada tá bem limpinha, tá? Vou jogar um pouquinho de farinha aqui e vou terminar de chegar no ponto da massa aqui na bancada, gente. Fica muito mais fácil. Tá bem grudentinha ainda, mais um pouquinho de farinha, ó. E tá vendo que eu tô indo bem aos pouquinhos, que é pra não perder o ponto dela, não passar do ponto. Mais uma dica, gente, ó, lavar as mãos, para um pouco de sovar a massa, para um pouco de mexer e vai lavar a mão. Deixa a mão bem limpinha, seca e volta a mexer na massa e aí você vai perceber que a massa não vai pedir mais tanta farinha. Vou fazer aqui para mostrar para vocês. Lavei aqui as mãos, vou secar bem e aí vou voltar a mexer na massa, gente. Ó, mais um pouquinho só de farinha, só para passar na mão, ó, tá vendo?
a massa não gruda mais. Fica a dica aí pra vocês, porque às vezes você tá com a mão muito suja entre os dedos com a massa, e aí não tem jeito, gente, ela vai grudando. E aí você tá achando que a massa tá pedindo mais farinha, quando na verdade não tá. Não vou acrescentar mais farinha na massa. Agora eu só vou ficar mexendo aqui, vou sovar ela por mais ou menos uns 10 minutinhos para ela ficar bem macia, gente. Se você tiver a batedeira planetária com aquele gancho que bate massa, é só colocar lá e deixar bater bem. Eu tô até cansado aqui, gente. Cansa, é um exercício. Mas vamos ficar sovando aqui, porque quanto mais você mexer na massa, quanto mais você sovar, mais macio e fofinho vai ficar o seu pão no final. Fiquei sovando essa massa aqui mais ou menos uns 10 minutinhos, gente. E olha só que coisa linda que ela fica, essa massa, gente, ó. A mão tá limpinha, a bancada também, o ponto da massa é esse aqui. E repara como que ela tá macia, gente. Ó, ela fica uma massa mais molinha, uma massa mais macia mesmo. Não tá aquela massa super seca, super dura, ó. Você percebeu que desgrudou das mãos, da bancada, e o ponto é esse aqui, ó. Tá perfeito, gente. Olha, ela tá linda, bem macia mesmo. E aqui pra mim ainda sobrou um pouquinho de farinha, mais ou menos uma meia xícara, 1/3 de xícara, que a gente vai usar pra abrir a massa depois. Agora a gente vai pegar a tigela, aqui que a gente tava fazendo a massa, passar a massa aqui pra ela, dar uma boleadinha assim, ó. E aí vamos cobrir com um paninho de prato pra gente deixar crescer. Nessa primeira etapa aqui a gente vai deixar a massa crescer por 40 minutinhos e leva ela para crescer em um lugar que não pegue corrente de ar. Pode ser dentro do seu forno micro-ondas ou do seu forno mesmo desligado, tá, gente? É só para não pegar corrente de ar e ficar bem abafadinho ali e ela crescer bem. Então 40 minutinhos, daqui a pouco a gente volta. 40 minutinhos da massa crescendo, gente. Vamos ver aqui como que ela ficou. A tigela tá pesada, hein? Sinal que cresceu bem. Olha isso aqui, gente. Cresceu muito. Olha que massa linda. Agora vamos abrir a massa aqui e formatar os nossos pãozinhos. Para isso, vou pegar aquele pouquinho de farinha que sobrou da quantidade da massa que a gente não acrescentou, ó. Vou dar uma leve enfarinhadinha aqui na minha bancada. Essa farinha aqui não é para incorporar na massa não, tá? É só para impedir que a massa grude aqui na bancada. Vou passar aqui minha massa pra bancada. Vou dar, ó, uma leve sovadinha nela. Vou fazer uma cobrona. Só vou esticar ela para a gente conseguir dividir ela em pedaços. Abri bem aqui a massa e agora eu vou dividir, gente, ó. Pra fazer isso, vamos fazer o seguinte. Pega aí uma faca bem afiada e aí vamos dividir aqui, ó, ao meio, tudo no zóio, tá bom, gente? Se você quiser deixar bem certinho, se for fazer pra vender, por exemplo, e quiser deixar todos com o mesmo peso, com o mesmo tamanho, usa aí uma balança, tá bom? Mas como eu tô fazendo aqui pra casa mesmo, vou fazer no zoiômetro mesmo. Parti aqui na metade, uma dessas metades vou partir ao meio novamente. Ao meio novamente. E vai ficar 2 pedaços assim, menores, ao meio novamente, porque ainda vai crescer mais, tá bom? Então pode dividir. Com esse aqui é a mesma coisa. Massa aqui toda dividida deram 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pãozinhos de batata, tá? Vai ficar num tamanho médio, um tamanho assim que eu acho adequado para fazer esse pãozinho. Se você quiser deixar maior, pode deixar. Se quiser deixar menorzinho ainda, aquele pãozinho bem bolinha, também pode dividir ao meio mais uma vez. E também se quiser fazer um pão só, gente, ou até 2, um pão grandão enrolado, se não quiser fazer pãozinho assim de bolinha, você pode fazer também, fica à vontade, o formato fica aí do seu gosto. Vou pegar aqui uma forma que eu já deixei ela untada com spray desmoldante, pode untar aí com margarina e polvilhar farinha de trigo, que é só para não grudar, tá? A minha forma é retangular, mas você pode usar qualquer forma que você tenha por aí. E aí vamos começar a bolear os nossos pãozinhos aqui, ó. Você vai pegando um por um, vai boleando assim nas mãos. E aí, vamos colocando aqui na forma. Dá um espacinho da forma, tá? E vamos dar um espacinho também entre eles, porque eles vão crescer e a gente não quer que eles cresçam todos empaçocados assim. Então dá um espacinho tanto das laterais da forma, como entre cada um deles também, para ter espaço para eles crescerem. Ah, gente, fica a dica. Esse pãozinho também fica maravilhoso fazer ele recheado, tá? Inclusive aí, ó,
Tem várias padarias em vários lugares pão de batata recheado. Você pode rechear ele com o que você quiser. Pode colocar um catupiry, pode colocar um requeijão, pode colocar um recheio de calabresa, presunto e queijo. E é nessa hora aqui que você vai rechear, tá bom? Ceboleia a massa, abre ela um pouquinho, recheia com o que você quiser e vamos deixar crescer mais uma vez como a gente vai fazer aqui. Se quiser fazer simples assim como eu tô fazendo também, ó, só para tomar num cafezinho da tarde, fica maravilhoso. Formatei aqui os pãozinhos, gente, tá tudo aqui na assadeira já. Agora o que a gente vai fazer? Vamos cobrir novamente com um paninho de prato aqui por cima e levar para crescer por mais 40 minutos, tá? Essa massa, ela leva o processo de crescimento 2 vezes. Primeiro só a massa e depois os pãozinhos já formatados. E novamente leva aí num lugar que não pegue corrente de ar. Micro-ondas, forno desligado, mais 40 minutinhos. Ele vai ficar bem grandão, bem bonito. Mais 40 minutinhos do nosso pãozinho de batata crescendo lá no forno, gente. Vamos ver como que ficou. E olha como que cresceu, gente. Tá a coisa mais linda, né? Olha que grandão que ele tá. Agora, antes da gente levar pra assar, aqui, gente, eu fiz uma misturinha de uma gema com um pouquinho de leite pra gente poder pincelar aqui por cima dos nossos pãozinhos e dar aquela cor, aquele douradinho, bem bonito. Sabe aquele pãozinho de padaria douradinho? É dessa forma que a gente vai fazer. Agora é forno pré-aquecido a 180 graus, meu forno já tá pré-aquecendo há mais ou menos uns 10 minutinhos antes, isso é super importante, tá bom? E a gente vai levar lá pra assar de mais ou menos de 35 a 40 minutinhos. O ponto certo, gente, é quando tiver bem douradinho por cima, bem crescido e bem moreninho, sabe aquele moreninho bem bonito? Aí tá no ponto certo, bora levar lá. Não, gente, olha isso. Repara na fofura, na maciez que fica esse pão. Não falei pra vocês lá no começo que fica parecendo uma espuma? Olha isso aqui, gente. É muito leve, gente, ó. Ele abaixa e volta, de tão fofinho que é. E é uma delícia. É muito bom, gente. Nossa, que delícia de pão. Ó, já pensei aqui com um cafezinho, uma manteiguinha aqui, ó, ele tá quentinho ainda, a manteiga derretendo aqui. Eu vou até cortar ele no meio, colocar um queijinho, um presunto, passar um requeijão aqui. Gente, vocês têm que fazer. É muito bom, vocês viram aí, né? Muito fácil, sem mistério nenhum. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita, gente. Espero que vocês façam aí também, depois vocês me contam o que vocês acharam, tenho certeza que vocês vão amar. E se gostou, deixa o like, tá bom? Que é super importante, me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal se não for inscrito e também aproveita e compartilha essa receita que é maravilhosa para todo mundo ver. Compartilha aí no seu Facebook, no seu WhatsApp, manda nos grupos da família, dos amigos, para todo mundo ver. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente!